Olá, pessoal. Meu nome é Germano Busch e, ao lado de toda uma equipe, faço a gestão do Instituto Internacional Juarez Machado aqui em Joinville, Santa Catarina. Agradeço a você que está ao vivo nos assistindo e participando na tarde deste 15 de dezembro de 2021. Lembrando que, muito em breve, esse vídeo estará disponível em nossa página do YouTube para você poder assistir da forma e no horário em que desejar. Para quem ainda não nos conhece, somos uma instituição privada e sem fins lucrativos, fundada pelo próprio artista e com sede na antiga casa de sua família na cidade de Joinville, Santa Catarina. Estamos abertos ao público desde novembro de 2014 e, dentre as principais finalidades, estão a de estimular o livre acesso de toda a comunidade às artes em geral e a diferentes fontes de cultura e de conhecimento. Isto tudo por meio das realizações de exposições de obras e trabalhos do próprio Juarez Machado e de artistas do Brasil e exterior. Também acontecem em nossa biblioteca artística, que é de livre acesso a toda a comunidade, lançamentos de livros, bem como todos os nossos outros espaços são ocupados por apresentações artísticas e culturais, como dança e música, além do Instituto ceder gratuitamente o espaço para aulas e ensaios de grupos. Ainda ocorrem oficinas e práticas artísticas, debates e, uma novidade, passamos desde novembro de 2021 a realizar cursos livres online, abordando temas diversos, sempre ministrados a partir de então por professores qualificados e dirigidos a interessados nas artes em geral, independente de sua formação ou grau de conhecimento. Outra de nossas principais missões é a de preservar a memória artística de Juarez Machado como rica fonte de pesquisa para para a nossa geração, bem como para as futuras, e é um trabalho do qual vem gradualmente se intensificando. 2021 foi um ano muito especial para a nossa instituição e artista, pois o Juarez comemorou no último 16 de março 80 anos. Preparamos previamente toda uma programação e que acabou tendo que ser adaptada e remanejada por conta da pandemia. E uma dessas ações a qual estamos participando é justamente essa, uma série de rodas de conversas, convidando pessoas, personalidades e muita gente bacana para somar seus conhecimentos, dividir e multiplicar com todos nós toda essa experiência e vivência em diversos assuntos. E hoje teremos Ana Carla Soler. Ana Carla é graduada em Relações Públicas pela Faculdade Casper Líbero, pós-graduada em Direção e Gestão de Marketing pela Universidade de Barcelona e especialista em Marketing Digital pela Escola Superior de Propaganda e Marketing. Atualmente é graduanda em História da Arte e iniciante em Pesquisa Científica sob orientação de Tamara Quirico, pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. Ana atua em paralelo como pesquisadora de mulheres artistas, sendo co-criadora do projeto Elas Estão Aqui na Arte. Atua como consultora de comunicação para instituições de arte e cultura e organizações do terceiro setor. Nessa palestra, Ana Carla Soler debaterá onde a arte e o mundo digital se encontram e se convergem na comunicação, além de entender quais oportunidades os institutos de arte podem se inspirar para alcançar e conversar com seus públicos. Tudo isso por meio de exemplos práticos e explicações simples dos termos e ferramentas. Soler irá trazer onde e como atuar nos canais digitais, aproveitando o máximo da potência de cada um destes meios de comunicação. Tudo isso também em um compilado de melhores práticas. Ela convidará a todos nós que estamos assistindo ao diálogo para trocas de experiência e casos de sucesso, contando com o patrocínio do Governo Federal, Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura, Lei de Incentivo à Cultura, em nosso projeto de manutenção anual do Instituto Internacional Juarez Machado, o Plano Anual para 2021. Damos as boas-vindas e muito boa tarde, Ana. Perfeito, Germano. Muito obrigada. Vou fazer a minha apresentação. Eu sou Ana Carla Soler. Eu sou uma mulher branca, de olhos e cabelos castanhos, longos, um pouco mais abaixo do ombro. E eu estou vestindo uma camiseta preta com mangas regatas. Eu sou comunicadora.
Eu trabalho com comunicação desde que eu entrei no mercado de trabalho e, em paralelo a isso, eu sempre tive uma relação muito próxima e íntima com a arte. E hoje eu tenho o prazer de atuar como consultora de comunicação de espaços que eu admiro e que trabalham com arte como sua principal forma de se expressar no mundo. E é sobre isso que eu vim falar com vocês hoje. Eu vim falar sobre comunicação, especialmente o que eu me especializei, que é em comunicação digital. Eu preparei uma apresentação aqui que eu vou compartilhar o slide, e eu fiz ela para me ajudar, porque se alguém tiver alguma pergunta ou dúvida ou qualquer coisa que quiser conversar, eu peço que me interrompa, que abra o microfone, fique à vontade para a gente criar aqui uma conversa, que é o que se propõe a roda de conversas aqui em comemoração aos 80 anos do Juarez Machado. E eu fiz a apresentação para me ajudar a guiar o raciocínio do que a gente vai conversar aqui. Então, quem quiser abrir e fazer perguntas, eu peço que fique à vontade, por favor, para a gente conversar. Eu fiz essa breve apresentação aqui um pouco sobre o que eu sou, para falar com vocês sobre comunicação digital, especialmente para institutos que trabalham com arte. A comunicação é algo que, dentro da arte, eu acredito que faz um grande diferencial. Eu assisti Nanette, da Hannah Gadsby, acredito que é assim que se fala, e nesse stand-up, que é mais do que só um stand-up, eu acho que é uma grande aula, ela dá um exemplo sobre dois artistas que foram extremamente disruptivos na forma de trabalhar a arte e pergunta para a plateia qual foi a grande diferença entre esses dois artistas em vida, por que um teve mais fama que o outro, tendo os dois hoje um amplo reconhecimento dentro do sistema da arte. E ela dá como exemplo Picasso, que foi um artista que trabalhou com muitas obras comissionadas, tinha um relacionamento muito próximo com o governo, com todas as pessoas do meio da arte, com galerias, espaços museológicos, viajou o mundo todo. E Van Gogh, que era representado pelo irmão, que tinha vários problemas conhecidos hoje de relacionamentos sociais e que tratava uma série de doenças, que inclusive interferiram na sua forma de fazer arte. E por que esses dois, quem deles teve mais fama em vida, né? E foi Picasso, que era essa pessoa que sabia principalmente dizer e explicar o que era tão subtor na forma com que ele, como indivíduo e artista, pensava. Essa capacidade de trazer isso com uma mensagem clara de Picasso faz com que outras pessoas o percebam na sua grandiosidade, né? E aqui eu não vou nem entrar na grandiosidade em relação a conceitos ideológicos e morais e formas de agir da época, só em relação à sua qualidade artística como uma pessoa que foi disruptora para o sistema da arte. E quando a gente vai, eu vou ser muito sincera aqui, na verdade ele sabia se vender. E se vender, eu vou partir logo de cara da premissa que nós vivemos num sistema capitalista de mundo. E que dentro da arte, a gente tem uma valorização do que alguns autores vão chamar de sistema de escassez, que é daquilo que é o exclusivo, o único, o que não pode ser copiado. Dentro desse sistema, a forma de agir é o colecionismo, né? No qual a gente vai juntar e acumular esses trabalhos únicos e individuais que um artista fez, produziu, e que ele explicou para o mundo, até que a sua obra mesmo, por si só, falou por si, se comunicou por si. E dentro desse mercado e desse mundo que a gente precisa entender que a gente está dentro dele quando a gente fala, inclusive, de comunicação, que é uma palavra muito parecida com o marketing, você precisa se destacar entre muitos, né? São muitas pessoas fazendo, produzindo, e é um mercado que, como todos os outros mercados, tem suas limitações de espaço. E aí o que eu quero trazer, e o que eu estou falando aqui, é que você precisa explicar e saber explicar o que você faz, né?
E é simples? Não, não é simples, né? Se fosse simples, todo mundo estava conseguindo, com sucesso, viver de forma igualitária dentro desse mercado. E aí, por que isso não é simples, né? Porque para você se explicar, para você se fazer se entender, você vai precisar se comunicar com muita gente. São 7 bilhões de pessoas, mais de 7 bilhões de pessoas no mundo. A gente está falando de mais de 200 milhões de pessoas só no Brasil. E dentro desse mundo todo, a gente está sendo permeado, como Ruth Benedict fala, pela lente da cultura, né? Ela diz que a lente da cultura é uma lente através da qual o homem vê o mundo. Homens de culturas diferentes usam lentes diversas e, portanto, têm visões desencontradas das coisas. E eu vou incluir uma outra coisa que a gente é uma grande mala. E a nossa bagagem são as experiências que a gente viveu. Então, nós estamos permeados por isso. Nós, como pessoas, ou institutos de arte, ou artistas, nós estamos falando com outros indivíduos e outras pessoas como nós que carregam tudo isso, são permeadas pela lente da cultura e carregam a sua bagagem. Então, na comunicação, a gente quer se fazer entender. E, para isso, as pessoas precisam acessar com facilidade aquilo que nós somos, o que nós fazemos e o porquê nós estamos fazendo isso, né? O que nós queremos com aquilo que nós estamos fazendo. Essas pessoas que recebem nossas mensagens, em comunicação, a gente chama de público. E nosso público, ele não é apenas o público que a gente tem hoje. Ele é também aquelas pessoas que a gente quer ter, que são as pessoas com as quais nós não falamos hoje em dia e que nós queremos alcançar. É aí que a comunicação vai entrar, né? É por aí, é disso que eu estou falando. E a arte, novamente, né? O que ela tem a ver com isso, quando a gente vai trabalhar a comunicação? A arte é um lugar de comunicação. A gente parte do lugar da arte, onde nós, desde o que a gente chama hoje de arte rupestre, com desenhos nas paredes, ela queria contar histórias, ela queria falar, ela queria se comunicar. Eu trago o exemplo também de uma obra que é super significativa para mim, como pesquisadora, que é Some Living Woman Artists, da Mary Beth Edelson. Essa artista e também pesquisadora, ela, quando criou esse trabalho e catalogou uma série de mulheres, ela substitui, ela usa como base a obra do Da Vinci, né, A Última Ceia, e ela substitui o rosto de todos os apóstolos e do próprio Jesus Cristo, que é George O'Keeffe, e na moldura desse trabalho ela coloca outras mulheres. Ali ela se comunica fazendo uma catalogação de rostos de mulheres artistas com os quais muitas pessoas não conheciam e que vira uma forma de enciclopédia da época e do mundo pré-internet, do mundo pré-digital, do que a gente trabalha e se comunica hoje. E dentro dessa comunicação, dentro dos agentes do sistema da arte, nós estamos falando com pessoas, nós estamos nos comunicando com outros indivíduos, sejam eles artistas, coletivos de arte, pesquisadores, professores, curadores, críticos, produtores culturais, arte-educadores, merchants, feiras de arte. Essas pessoas estão por trás do que é qualquer instituto ou instituição de arte. E como esses espaços de instituições, eu posso dizer que a gente está falando, inclusive, da academia e da universidade, de espaços independentes, museus, galerias, salões de arte, bienais, casas de leilão, e todos esses lugares que são instituições, né, que são espaços institucionais, por trás deles, a gente está falando de pessoas. É com elas que a gente quer falar. E eu faço até uma pausa aqui para dizer que a gente está existindo dentro desse mercado da arte num lugar historicamente defasado, né, com muitas lacunas que grandes pesquisadoras e grandes pesquisadores vêm hoje decupando e resgatando o que é feito dentro da história da arte, que é historicamente, né, como todos conhecemos, hegemonicamente masculino, branco e europeu, né? E eu ouso dizer que norte-americano, porque não depois do pós-guerra, né? Dentro desse lugar, a gente vai usar uma palavra em comum. A gente precisa se posicionar. Precisamos de posicionamento para falar e nos comunicarmos.
Eu tenho um grande amigo meu e meu ex-chefe, que é o Dimitri Duque, que ele falava que nesse ambiente digital, no mundo digital hoje, se você não se posicionar, alguém vai fazer isso por você. E você não vai ter opção, você não vai ter escolha. Como? O Google tem avaliações e você pode receber avaliação como espaço de arte o tempo todo. O TripAdvisor, que é uma ferramenta de espaços, também trabalha com notas, comentários. Os blogs vão falar de você, notícias na internet vão falar de você. No Instagram, você vai estar sendo marcado, tagueado, comentado. As pessoas fazem check-in nos lugares. No Facebook mesmo tem avaliação também. Na internet, há 1 milhão de formas de fazer comentários, inclusive no Twitter. Então, de qualquer maneira, no ambiente digital, você vai estar sendo criada uma imagem do que você é. Então, assim, a gente está imerso dentro disso. Independente dos avanços tecnológicos, e eu não vou entrar aqui, mas eu sei que nós tivemos uma palestra maravilhosa na roda de conversas do Instituto Juarez Machado, e ele falou muito melhor do que eu sobre esses avanços da NFT, do metaverso, mas independente disso demorar muito ainda para chegar para a gente do mundo digital, recentemente você acessou o Waze ou o Google Maps, né? Você pediu um aplicativo de transporte, foi o Uber a 99 táxi, ou você procurou por um aplicativo, um transporte público ou uma rota na qual você ia percorrer? Se você pediu o iFood, ou se você fez compras online, se você acessou o Facebook, o Instagram, se você deu um Google ou leu um artigo da academia no ambiente digital, você está dentro do mundo digital. Nós estamos dentro desse espaço digital. Então, a gente já, ali dentro, estamos correndo ao lado de muitas pessoas que também estão falando e se comunicando por lá. No começo, quando eu fiz faculdade, entre 2005 e 2008, a gente falava que uma pessoa tinha que ser impactada 5 vezes nos meios que nós tínhamos na época, que era paralelo ao Orkut, para que ela lembrasse de uma marca, né? E como marca a gente pode entender qualquer instituto ou espaço de arte. Imagina hoje em dia, no qual a gente está falando que só nos últimos 2 anos o Brasil salta no ranking global com um aumento de mais de 30% no tempo gasto no celular. E nós, brasileiros, a gente está dizendo que a gente gasta quase 2 horas por dia de espaços em redes sociais e de relacionamento. E desse espaço, a gente está falando de cerca de 45 minutos em redes sociais, né, em redes de relacionamento, e cerca de 30 minutos no mínimo, né, que eu imagino que seja muito mais, dentro de mensagens instantâneas, né, de aplicativos de mensagens instantâneas. Dentro desse lugar, todo mundo também está lá. Todos aqueles agentes que eu conversei e coloquei em lista há pouco tempo atrás também está dentro desse espaço. Os lugares de arte também estão. Sejam os museus, os artistas, esses coletivos, os ateliês, as galerias, salões, leilões, exposições e tudo isso. E nesse lugar digital, a gente está competindo com a vida real, né? O edital no qual eu estou promovendo está ao lado da foto de viagem de um lugar paradisíaco que a amiga de alguém fez. E do lado da obra de arte ou de uma exposição que está acontecendo aqui, a gente está falando que vai ter um filho de alguma pessoa que você conhece, que nasceu e que tem uma cara lindinha e que vai estar do lado do post que você vai estar fazendo, divulgando o seu trabalho. Nesse ambiente, a gente está falando do lado mesmo de pessoas. Ali dentro, a gente vai se comunicar e não tem como evitar, por códigos e símbolos. E aí eu vou perguntar para vocês, né? E eu acho que vocês também deveriam se perguntar como espaços e instituições de arte. Quais códigos e símbolos vocês estão usando naqueles ambientes digitais, né? O que nós produzimos, quando a gente está produzindo conteúdo para esses espaços digitais, e não só de imagens, mas também de textos, o que a gente quer transmitir? Qual é a imagem que a gente quer transmitir dentro desse espaço digital? E esse mercado é gigante. Eu passei rapidinho e eu espero que vocês tenham anotado os prints, porque é um documento que eu trabalho, inclusive, nas minhas consultorias, com alguns dos espaços de arte que lotam slides e slides em sequência. Todos esses lugares também estão tentando se comunicar em paralelo com vocês. E aí,
quão simples é a mensagem que você quer passar para que você e o seu diferencial ou aquilo que você quer dizer ganhe destaque nesse mundo virtual e digital no qual nós estamos inseridos. Para isso, a primeira coisa que eu posso falar sobre um pouco da minha experiência é que é preciso estar muito claro o que você faz e o que você quer transmitir para o seu público nesse diálogo que você vai estar travando. A verdade é que é uma conversa, não é um diálogo. Mas nas redes sociais, quando você estiver dentro e por trás de um celular, você é só uma pessoa. E você vai estar se comunicando com alguém por trás da tela, como eu estou fazendo agora com vocês. E você sabe o que você quer? Sabendo o que você quer, eu vou trazer outros lugares aonde eu costumo atuar, olhando para essa comunicação. Você tem clareza do que você troca com o seu público? De qual que é a sua troca? Eu falei lá atrás sobre o sistema capitalista e dentro dele a gente vai trabalhar com esses formatos de troca que antes foram diferentes, mas hoje são ressignificados e a gente está aqui. Sua troca é o quê? É um produto? É uma obra? São aulas? É um acompanhamento? A gente está falando de uma visitação? É alguma troca educativa? É uma exposição? Ou é visibilidade? No ambiente digital, nós estamos falando de tantas influências e influencers. Quais são os seus meios de receita? Que é um lugar onde, geralmente, no mundo das artes, a gente sempre vai precisa olhar para muitos lugares, né? Que eles estejam vindo de vários lugares e de onde está vindo os seus lugares de receita e como que você se comunica com eles também. Inclusive pelo meio digital. A gente vai falar um pouco disso também mais na frente. Quando eu falo de clareza, de mensagem simples, o que eu estou perguntando é: você consegue dizer o que você faz e quem você é em apenas 2 frases? Eu vou te perguntar também, você sabe quais são suas palavras-chave? Como que você resumiria a sua essência em apenas 5 palavras, se você pudesse escolher só 5 palavras para se comunicar e dizer o que você é, o que você faz e por que você está aqui? E uma coisa que dentro do ambiente digital é impossível não se perguntar quem procura por você, digita o que no Google? O que a pessoa vai procurar no Google quando ela quer saber de você? Isso vai ajudar a entender nossa mensagem muito simplificada. E essa essência é o que a gente vai trabalhar na comunicação. Isso precisa estar muito claro com todo mundo que você conversar. Quando no final, o que você vai ter é o seu público. É o seu público de atuação. Isso a gente chama de segmentação, quando a gente for falar de comunicação. Que é com quem você vai falar. É o grupo que está com você nessa conversa e diálogo. Eu vou falar um pouco sobre segmentação e vou falar um pouco sobre um trabalho e um projeto que eu desenvolvi junto com a Júlia Lima, que é uma curadora e pesquisadora que eu admiro demais, que foi incrível trabalhar com ela nele, que é o Elas Estão Aqui na Arte. No Elas Estão Aqui na Arte, a gente faz um resgate histórico das grandes artistas mulheres dentro de um sistema no qual a gente quase não via elas, que é a historiografia da arte, dentro dos moldes no qual nós o conhecemos. E dentro também das categorias que o sistema da arte escolheu para se comunicar como os movimentos de arte. A gente usa o mesmo que a historiografia tradicional, só que ao invés de, como na grande maioria dos livros, falar só de homens, nós falamos só de mulheres. E a gente reescreve a história da arte nesse projeto. Ali, eu estou falando de uma base que a gente fez esse trabalho por cerca de 7 meses e foram 4.300 pessoas atualmente impactadas, que é a minha segmentação. Ali, quando eu falava de mulheres no sistema da arte, eu estava me segmentando para elas. Outro exemplo do que a gente entende do que é essa segmentação, do que é o que você sabe de verdade, eu vou falar, por exemplo, do Renan Marcondes, que é um artista de performance e também pesquisador, que dentro do perfil dele, além de falar do seu trabalho, das coisas que ele atua, ele também divide um pouco da pesquisa dele com pequenos recortes de artistas, processos dentro da performance, que é a especialidade dele, que é o que ele fala, com o que ele se comunica, o veículo com o qual ele se comunica. Esse grupo vai se comunicar e vai trocar, e ali a gente vai encontrar com certeza solo fértil para falar o que a gente tem para falar e encontrar nossas trocas como razão de existir. Dentro do mundo digital, eu queria também, claro, deixar dentro desse lugar
as métricas que a gente utiliza para entender se está dando certo o que a gente está fazendo, se a gente está conseguindo ter sucesso na troca da nossa mensagem, se ela está chegando para a gente suficiente, e também para novas pessoas de perfil similar a outras pessoas com as quais a gente quer conversar. Essas métricas, para elas existirem, elas vão existir dentro do mundo digital. E eu mapeei aqui alguns canais que em comunicação eles são muito comuns de serem utilizados. Eu acho que essa é uma grande apresentação de prints, né? Porque tem muitas listas aqui que pode ser legal uma instituição de arte usar para fazer um mapeamento do seu lugar digital, de onde você se posiciona digitalmente. E aí auxilia no site, no blog, na sua loja virtual, no Google Meu Negócio ou no Google Business, que é algo que se cadastra gratuitamente e que se você não fizer, alguém pode fazer por você. O Instagram, o Facebook, o YouTube, o WhatsApp, o LinkedIn, Twitter e a newsletter, que eu vou falar um pouco dela, apesar de polêmica também, que eu acredito muito nesse canal, que é o e-mail, desde que de qualidade e falando com as pessoas certas. Dentro dos mais comuns, né, quando a gente fala de engajamento, e aí muita gente das aulas que eu dou e das palestras que eu dou fala muito sobre Instagram, então eu trago como principais métricas esses, mas a gente pode ampliar para todos esses canais que eu falei anteriormente. A gente vai falar de um tal de engajamento, que é essa palavra que é recente para todos nós, né? Não estou falando de 10 anos para cá que a gente usa ela com frequência em comunicação. E como base dessa cadeia de prioridades, né? E aqui eu vou falar para vocês um pouco que são as impressões. E aí, como impressões, a gente entende que são quantas pessoas viram seu post, ou acessaram o seu site, ou clicaram no seu link. Nessas impressões, a gente entra na escala 1 do engajamento. Na escala 2 do engajamento, a gente está falando da curtida, que é se a pessoa gostou do seu comentário, do seu conteúdo. No terceiro lugar, a gente vai falar sobre os comentários, que ela, além de curtir, se ela se sentiu envolvida em conversar com você, e por isso ela fez um comentário. O salvamento no Instagram, que é aquela bandeirinha que fica no canto inferior direito, e isso significa bastante, porque aquela pessoa guardou o seu conteúdo para ver novamente depois. E o compartilhamento, que é quando ela ampliou sua mensagem, ela não guardou só para ela, ela mandou para todo mundo, ela recomendou para os amigos, para as pessoas com as quais ela trabalha. Então, nessa escala do que seria, quando ela compartilha, você teve sucesso total na sua mensagem. E o que a gente precisa falar é que o engajamento não é nada mais do que um robô. Ele é um robô com padrões e com regras que ele respeita e que usa para ranquear e classificar quem aparece primeiro, quem vê mais, quem vê menos. Esse robô, dentre as 1000 coisas que a gente não sabe sobre ele, o pouquinho que a gente sabe, porque é algo hiper criptografado e que não é acessível dessa forma, mas o que a gente sabe por experiência e pelas brechas e algumas palestras que esses lugares dão sobre o engajamento, a gente sabe que a frequência com a qual você está nesses espaços é importante. Então, se você faz um post hoje e depois só vai se comunicar de novo com as pessoas dali 15 dias, é uma frequência considerada baixa. A qualidade do que você está falando, e a qualidade, é claro, se o seu conteúdo é legal, mas também se ele tem uma boa resolução da imagem, se dá para ver direitinho, se dá para ler o que você quer falar, então é qualidade mesmo, também no sentido de ser fácil a visualização. A relevância do assunto com o qual você está tratando com o seu público, o assunto que você está falando é o que o seu público quer ouvir? Se for, o engajamento é certeiro, que é a questão do engajamento. Se o seu público interage com você e se você interage com ele, para os espaços e para as contas, né, de empresas, é muito comum que você vá lá, poste e nunca mais apareça. E isso o robô tá vendo, porque ele sabe quantas vezes você acessa, ele sabe se você rolou a timeline, ele sabe se você viu os stories. Então, o seu perfil institucional, ou da empresa, ou o seu perfil como artista, também precisa estar rodando e dando like, comentando, né? E fazendo interações ali naquele espaço. O histórico de interações é acumulativo e uma outra, e eu falei aqui um pouquinho sobre essa questão de ser importante você também usar a conta do seu perfil institucional.
Tudo isso por trás desse tal de algoritmo, né? Porque o engajamento e esse robozinho tem um nome e ele chama algoritmo. E você não tem como fugir dele. Não importa se você não quer fazer parte, se você não liga para número, se você só posta algo quando você vai ter mesmo alguma coisa para dizer e tudo bem. A verdade, gente, é que a gente está investindo tempo de vida. Pepe Mujica diria que as nossas trocas, né, dentro do mundo do sistema capitalista que a gente faz, a gente troca tempo de vida pela moeda, né, pelo dinheiro, que é o capital. E quando você está lá fazendo seu conteúdo, ou postando, ou criando sua conta, ou se comunicando, você está dando seu tempo de vida ali. Então é legal que a gente faça e aproveite o melhor dessas ferramentas. É por isso que eu vim aqui também e compartilho essas dicas com vocês. Esse algoritmo, ele vai ter uma escalinha e um esquema que eu montei aqui para vocês. Você publicou alguma coisa lá nas suas redes sociais. Se rapidinho o seu público engaja, se rapidinho ele dá um like, faz um comentário, o seu Instagram, nesse comecinho, mostra o seu post para só de 3% a 5% da sua base. Então, esses 3% ou 5% que ele mostra, que geralmente são as pessoas mais engajadas com você, precisa gostar. Se essa galera gostou, ele mostra para mais um pouquinho de gente, para mais uns 15% de gente ali da sua base. E aí, se essa galera também gostou, que é gente que talvez não interaja sempre com você, ele vai começar a te ampliar. Aí ele coloca você no explorar, ele coloca você nas hashtags, ele te indica para outras pessoas. E isso acontece, em média, dentro desse robô ali, por 24 horas. Então, se você publicou hoje, seu tempo de vida é de 24 horas a 48 horas, assim, estourando. Eu tenho algumas coisas que já rolaram por 24 horas com os meus clientes e com as contas que eu trabalho. Mas, geralmente, 24 horas é o tempo que esse conteúdo vai viver nas redes sociais. Agora, se você posta para essa galerinha que você posta e a galerinha que te curte, te segue, ou não estava lá para ver, porque seu horário não era bom, ou ela não engaja, acabou a vida útil do seu post rapidinho e aí já era. Não tem... Você vai ter que reativar ele, você pode tentar stories, enviar por aviãozinho para pessoas importantes, mas vai ser difícil. O que influencia nesse alcance imediato, né? Que é isso que a gente está conversando e que eu vou só repetir um pouco do que eu já falei. É a frequência com que você posta, esse engajamento, a ampliação, usar as hashtags corretas. E hashtag ajuda muito para quando ele vai te colocar, não sei se vocês veem meu mouse, mas quando ele vai te colocar no explorar e nesses outros lugares. E interagir com seus seguidores. Interagir com seguidores é responder os comentários também que você recebe e curtir os comentários que você recebe. Além de falar com todo mundo na sua timeline, né? Eu estou falando algumas palavras em inglês, mas timeline aqui em português seria quando a gente... É o rolar da tela ou feed, que são também palavras em inglês. Preciso pesquisar uma em português. Isso, então, para que logo de cara, quando você publique seu conteúdo, você precisa saber que horas as pessoas com as quais você se comunica estão online, estão na internet, que eles têm que ver. Tem que ver o que você colocou lá para se comunicar. Então, e isso você só vai saber postando. Você tem que postar em horários diferentes para saber resultados diferentes. E não só horários diferentes, como o dia da semana. Eu te garanto que postar durante a semana é diferente de postar no final de semana. Então, você precisa entender até quais horários durante a semana e no final de semana é melhor para você publicar. No Elas Estão Aqui, que é o projeto que eu coordenei junto com a Júlia, o nosso melhor horário era bem no final do dia, durante a semana, que eu acho que era quando as pessoas estavam indo dormir. A gente publicava 9h30, 10 horas da noite e era um verdadeiro sucesso. Então, horários vão variar de acordo com a conta e do assunto com o qual você tem que falar. O meu conteúdo, as pessoas precisavam ter tempo para ler. Mas dependendo do seu conteúdo, talvez não. Uma outra coisa que é super relevante e que eu converso muito sobre isso com os clientes que eu atendo, é diversificar no formato. Você tem um monte de jeito de publicar nas redes sociais, como também você tem formatos variados. Você pode postar vídeo, você pode postar foto, você pode postar álbum, você pode postar vídeo curto ou vídeo longo. Você pode publicar nos stories, né? Você pode publicar no Reels, você pode publicar no seu feed mesmo. Você pode fazer lives e fazer conteúdo ao vivo. Então, você usar todas as possibilidades dessa ferramenta vai fazer com que o seu robô, com esse robô,
que é o algoritmo responsável pelo engajamento, te enxergue, te veja. A gente quer se comunicar. Você precisa se comunicar com esse robô também. Capricha na legenda, que é uma ótima, uma dica verdadeira. Você precisa falar tudo o que você quer e precisa falar nos 120 primeiros caracteres, 150, porque depois as pessoas têm que clicar nos 3 pontinhos para ver mais. Então, a sua mensagem-chave tem que estar logo de cara para interessar as pessoas a falarem com você. Usar essas hashtags, saber quais são as hashtags principais do que está sendo falado. Lembra que eu perguntei quais eram as 5 principais palavras-chave há um tempo atrás? Quais são elas? Isso pode virar hashtag? É uma pergunta, não uma afirmação, tá? Então, entendam se faz sentido para vocês. Fazer uma legenda para os vídeos, fazer legenda e acessibilidade é super importante, porque robô lê palavras. Robô tem algumas informações de imagem, que eu vou falar a seguir também, para a gente pensar como usar a nossa imagem, mas ele lê palavras, e palavras-chave são super importantes. E claro, evitar palavras negativas, porque o robô também tem esse comando de entender. Usar legendas alternativas ou outros idiomas também é muito recomendado se você fala com público internacional. Como eu falei, explorar as possibilidades das ferramentas é chave. Isso vai valer também quando a gente for falar de site. Eu vou pincelar rapidinho a seguir. Nos stories, você tem várias ferramentas ali como indicações do próprio Instagram. Usa elas. Conforme as pessoas vão clicando e se engajando com você, né, respondendo o que você pergunta, o robô te lê melhor. Então, use essas ferramentas para aumentar engajamento, inclusive. Como eu falei que a gente ia se comunicar sobre as imagens também, o design, a forma como você faz a sua imagem é muito importante. Você precisa, primeiro, não colocar muito texto. É importante dizer que a origem do Instagram, principalmente, é visual, é de foto. A gente se comunica por imagem lá. E ele dá o espaço para você falar por texto, que é na legenda. Então, ele te diz também aonde você coloca cada coisa. Na imagem, na foto, tenta se comunicar bastante por imagem, porque isso vai ajudar o algoritmo a te ler bem. Foto é foto, texto é texto. Você se comunicar de uma forma que a pessoa com a qual você se comunica, o seu público te identifica, é importante. Então, tenha uma identidade visual padrão. Se você quer mudar de assunto, troca de cor, por exemplo, muda uma informação de lugar, mas mantenha uma visualidade constante. Uma dica também é usar fotos de pessoas. As redes sociais gostam muito de imagens de pessoas. Então, você, como instituto ou espaço de arte ou artista, use imagens de pessoas se relacionando, falando, vendo, fale dos bastidores, diga quem está por trás. Eu falei isso há pouco tempo. A gente tá falando e se comunicando com pessoas. Para ajudar nesse processo, eu sempre indico que a gente faça um planejamento editorial, que é separar direitinho as trocas que a gente tem, o que a gente faz em caixinhas separadas e se comunicar de formas separadas para cada caixinha. Então, se eu sou um espaço de arte e eu tenho educativo, eu falo com uma característica no educativo. Para as minhas exposições, eu vou me comunicar de outra maneira. Para divulgar um edital, eu vou usar uma terceira forma de me comunicar. E você ter claro quais são o que a gente chama de editorias ou temas que você trabalha nas redes sociais, te ajuda a se antecipar e também a fazer com que você seja reconhecido pelo seu público e a sua mensagem seja entendida de forma mais clara. Eu falei um pouquinho sobre as editorias, mas deixo aqui também umas dicas práticas. E volto a trazer a gente para aquela mensagem e a palavra-chave e para o que a gente quer dizer como instituição. Você precisa direcionar também o foco das suas redes sociais, do seu site, do que você faz, deixando a sua mensagem, a sua palavra-chave, de maneira muito simples de ser entendida. Existem algumas formas que te ajudam, que você paga por elas, que são as mídias, impulsionamentos ou investimentos digitais, que eu recomendo, inclusive, que você faça com pessoas que entendam disso e que já saibam impulsionar e fazer essa mídia, porque ajuda demais a ser certeiro. Mas dentro do mundo digital e das artes, a gente está falando que tem muita gente fazendo mídia por aí. Eu falei que a gente ia comentar rapidinho sobre o site,
e eu volto a falar sobre palavra-chave. O nosso site, principalmente, é encontrado via ferramenta Google. Quando eu perguntei como que a gente é encontrado no Google, é porque você precisa que as formas como as pessoas busquem por você, as palavras que as pessoas usem para te encontrar, estejam dentro do seu site para que o robô do Google te encontre dentro do infinito mundo de outros sites que existem e dos milhares de sites de arte que existem, né? Esse leitor do Google, ele está procurando palavras. Então, é importante que você tome cuidado no seu site para que não seja um site só de banners, mas que no seu site também exista textos e palavras com as quais você se comunica. Quem está por aí, nesse mundo digital e virtual, ativando diálogos e conversas, o que está fazendo? Estou apaixonada, completamente apaixonada pelo que a Bienal de São Paulo fez em relação ao seu educativo. Ela se encerrou recentemente, mas foi um espetáculo de Bienal, assim, na minha humilde opinião, e o educativo foi muito completo. E dentro das redes sociais, eles estavam ali com muita clareza e muita certeza do que vieram falar. Eles trouxeram informações institucionais, do educativo, eles tinham frase de artistas e de pessoas importantes refletindo sobre arte, também como forma de engajamento. Texto e frases é uma ótima dica para engajamento. Eles apresentaram os artistas, eles apresentaram todos os trabalhos que estavam na Bienal. Eles atualmente estão indicando outros artistas que têm relacionamento com a Bienal. Como um coletivo que fez um trabalho, que está fazendo um trabalho muito legal, eu indico muito acompanhar o Ateliê 397, que publica tudo o que acontece ali dentro. Eles contam dos bastidores, eles falam dos artistas, dos projetos maravilhosos e fantásticos que eles executam, e que eu sou fã, assim, adoro, sempre, e falam de uma maneira muito clara o que eles querem como proposta de espaço de arte. E uma outra coisa que eles têm feito também, que eu acho que é legal dizer, são as parcerias. Parcerias são formas de se comunicar também com outras instituições. O Ateliê 397 esteve junto com um projeto que chama Vozes Agudas, de mulheres artistas maravilhosas. Eles têm uma residência e vários projetos de acompanhamento de artistas virtuais que se materializam em 1 milhão de formas de atuar, exposições, conteúdo digital, material de comunicação para falar com muita gente diferente, de formas diferentes e em formatos diferentes. Eles, inclusive, fizeram a rede social do Dizer Não, que é uma... eu acho que putz, que pena, não está aqui a rede social deles, eu tinha colocado, mas devo ter feito algum erro nos slides. Mas eles criaram um perfil só para a primeira exposição, a exposição inaugural deles de Dizer Não, que estava incrível, e acompanharam, repostaram, publicaram todas as obras, conversaram com os visitantes, repostando e, inclusive, compartilhando na timeline mesmo as fotos que os visitantes faziam. Como institutos, eu trago aqui, claro, o Instituto Juarez Machado, o Instituto Adelina, que se virtualizou por completo nos últimos 2 anos. Eles eram praticamente 100% presencial e hoje eles atuam de forma totalmente remota, muito bem, com a atuação incrível da Gabriela Conceição, que também vai palestrar aqui e falar com vocês nas rodas de conversa. Eu acompanho alguns outros espaços de arte que eu também acho que fazem trabalhos incríveis e com uma visualidade linda, que é o Solar, por exemplo, o Solar dos Abacaxis no Rio de Janeiro, o Pivô em São Paulo. E, por último, dentro desses lugares digitais no qual a gente se encontra ainda hoje, muita gente se pergunta e todo mundo tem um enorme preconceito com os e-mails e a gente não precisa ter essa relação tão assustadora com o e-mail, porque a gente teve no passado uma coisa ruim, né, com os spams. Mas os e-mails, se você está falando com o seu público certo, é um lugar incrível de atuar. Como que você acompanha os lugares que você admira, que tem uma programação fantástica? Como que você acompanha seus concorrentes
e as pessoas que estão ao seu redor atuando do seu lado. Se você quer saber a programação de um espaço de arte, você pode entrar no site ou você pode acompanhar por e-mail, especialmente quando a gente está falando de cursos, educação. Você pode receber todos os meses todos os cursos do seu espaço de arte. Que delícia de e-mail de se receber. Então, se você está falando com as pessoas certas, não tenha medo de mandar e-mail. E tem uma galera fazendo isso muito bem. A programação inteira do educativo da Bienal aconteceu também por e-mail e dava para acompanhar legal, assim, dava para se aprofundar pelo site. O e-mail te direcionava para o site. Mas se você quisesse acompanhar o educativo só por e-mail, era possível na Bienal. O Parque Lage, no Rio de Janeiro, também, e ele faz todas as divulgações dos seus projetos por e-mail. A Casa Mário de Andrade tem um acompanhamento mensal de newsletter. O Instituto Tomiotaki também tem. A Gentil Carioca, além de divulgar todas as suas exposições, seus artistas, também dá uma paginada do que aconteceu nos últimos tempos. Eu não sei a periodicidade deles, mas é uma periodicidade maior. Então, significa que você não tem que mandar todo mês. A Fundação Cultural Badesque, que também acompanhei a programação virtual deles, de seminários e de congressos virtuais, que foi incrível, e foi toda por e-mail. Pelos e-mails eu consegui acompanhar. Pelo site eu não entendi muito bem onde estavam as coisas que eu queria, mas pelos e-mails eu consegui. E é possível fazer isso de graça, sabe? Você pode ter, inclusive, uma plataforma para te ajudar a ver quem abre e quem não abre seus e-mails e parar de mandar para quem não abre seus e-mails, se você não quer ser incômodo, de forma muito simples. Só que, além disso tudo, se você não quiser usar essas ferramentas, você também pode usar o seu e-mail. Você, como artista, pode falar das exposições que você vai abrir, que vai acontecer. Se você lançar um projeto novo, as pessoas que são seus amigos e te seguem, são colegas de trabalho, têm interesse de saber sobre você. Eu adoro quando eu recebo algum mestrado ou algum doutorado por WhatsApp. A Alejandra Luna me mandou também esses dias e também vai estar com a gente aqui na programação. E eu falei tudo isso para dizer que a gente quer falar. Os nossos espaços institucionais e os lugares nos quais a gente atua e trabalha querem falar. E que sempre vai ter gente querendo ouvir o que a gente vai querer falar. Tudo isso, se você contar boas histórias, as pessoas vão estar lá para te escutar e compartilhar esse seu conhecimento. Frida diria que ela falava dela porque ela não conhecia nada melhor do que ela mesma. E por isso, para os espaços de arte e para as instituições, o que eu recomendo é: falem de vocês. Falem de vocês, que vocês serão ouvidos. E queria agradecer muito por essa oportunidade aqui no Instituto Juarez Machado, que eu admiro muito todos os profissionais que estão aqui acompanhando comigo, Germano, Andri, Fran, que estão aqui também acompanhando todo o educativo. Vou interromper aqui o compartilhamento e queria agradecer a todo mundo que está me escutando e que passou esse tempo comigo nessa conversa, nesse diálogo digital e virtual. Queria agradecer a todo mundo, porque, de verdade, é muito legal estar conversando com vocês. Que legal, Ana. Que maravilha, cara. Te ouvi o tempo todo. Não estou conseguindo acessar a câmera aqui, daí cai um é o outro. Te agradeço desde já, e deixa eu só já me antecipar aqui. Uma percepção, enfim, que eu acho que tu até levantas com tua palestra. Foi-se o tempo da superprodução, ou das superproduções, que existiam, enfim, de você ter um vídeo com preparo, ter um texto com grande preparo. O que eu sinto é que hoje as pessoas querem ver pessoas, com suas falhas, seus erros, seus cotidianos e assim por diante, né? Isso é meio anos 70, que é uma ideia na cabeça e uma câmera na mão, e hoje todo mundo praticamente tem uma câmera na mão, né? E isso tornou o diálogo muito mais próximo. Então, aquelas palavras rebuscadas, aqueles vídeos superproduzidos, aquilo não gera mais, não digo nem tão cafona, mas passa um ar de não veracidade, né? Isso, eu tenho percebido isso nessa evolução que nós estamos todos vivendo. Sem microfone, nada como uma falha virtual aqui para acompanhar. Mas sim, Germano, é isso mesmo. Eu acho que a gente está num lugar também onde a gente está acompanhando muitas novas tendências do que é você ter essa presença e essa figura digital, né?
dentro da internet. E pessoas é o que resume tudo isso. Nós somos pessoas publicando e somos pessoas conversando com outras pessoas. A gente vive os influencers e os influenciadores hoje de um jeito que a gente não vivia há 5 anos atrás, mas há 5, 6, sei lá, 7 anos atrás a gente estava falando de blogueiro. E blogueiro, antes disso, a gente estava falando de ator e atriz para ser estrela de propaganda. A gente usa pessoas para se comunicar também, mas eu acho que no ambiente digital, a gente tendo uma mensagem relevante e contando uma boa história, nós somos pessoas interagindo ali também, né? Foi, com certeza mesmo. Pessoal, com mais alguma pergunta, com uma colocação, por favor, fiquem à vontade. Vou aproveitar então para agradecer, assim, que eu estou vendo várias pessoas que eu gosto muito que estão aqui e queria agradecer também por todo mundo que está vendo a gente no YouTube depois. Muito obrigada, Germano, também pela troca. E vamos nos encontrar outras vezes para as outras conversas. Com certeza. Obrigado também a toda a equipe do Instituto aí, que deu todo o suporte, André, Fran, Vitória. E muito obrigado, Ana, e a todos que participaram. Essa roda de conversas vem acontecendo desde o fim de novembro. Faz parte do nosso projeto de manutenção anual do Instituto Internacional Juarez Machado. Tem o patrocínio do governo federal por meio do Ministério do Turismo, Secretaria Especial da Cultura e da Lei de Incentivo à Cultura, a nossa querida Lei Rouanet. Para quem está nos assistindo ao vivo, também poderá conferir outras palestras que já aconteceram. Tivemos uma palestra dias atrás com o Vitor Blasek, muito legal, que tem uma relação muito próxima com o que a Ana expôs hoje, que é a questão dos hiperlinks, a questão do meta humano, esse novo passo que as redes sociais darão a partir do ano que vem. É uma evolução, para a minha geração, pelo menos, um tanto quanto assustadora, mas sempre defendo que não é melhor nem pior, é diferente, e eu sou absolutamente apaixonado por mudanças. E todas as mudanças vêm para melhor, certamente. Eu adoro também. Ana, nossa, sempre são boas. Nós que trabalhamos com arte, somos apaixonados por arte, nós que consumimos arte, temos, acho que isso dentro da gente, essa inquietude de sempre querer algo diferente e novo. Isso é muito bom, isso é muito motivador. É isso, pessoal. Ana, excelente fala. Obrigada. Muito obrigada por isso. Muitos elogios, inclusive, ali no chat para você. Não sei se você consegue ter acesso. Muito obrigada. Perfeito. Eu vi, André. Muito obrigada a você. Parabéns mais uma vez aí pela coordenação da roda de conversa de 80 anos do Juarez Machado. É isso aí, parabéns mesmo. Só uma coisa, Ana, que me ocorreu agora, achei interessante ali, falasse ali também da questão da busca das pessoas, da agonia das pessoas no clique, dos likes, assim por diante, que a gente sabe que existe, né? E não é raro a gente ouvir, principalmente dentro do meio publicitário de comunicação, acredito que você tenha ouvido isso muito na vida. Ô, Ana, como é que eu faço para criar um viral? Me deixa criar um viral. Cria um viral para mim. Me transforma num personagem com 1 milhão de likes de um dia para outro. Cara, é como se fosse fácil isso, né? Olha, se alguém souber, por favor, escreve nos comentários, que eu também quero saber. Eu acho que é quase impossível a gente conseguir fazer isso. Tem algumas fórmulas dentro das redes sociais, que são fórmulas de influência, como, por exemplo, você acompanhar essas trends. Mas eu acho que para os espaços de arte, para os artistas, esse lugar é quase um lugar no qual eles não querem estar, né? Eles não querem se... Eu ouço muito falar sobre não se submeter a esse lugar de trends, de dancinhas, e dessas coisas de TikTok, que a gente usa principalmente para
alcançar um número de pessoas. As músicas que se usam nos rios hoje são responsáveis também por uma forma de viralização. Também é um jeito de se tornar viral isso. Mas quando a gente vai falar de espaços de arte ou de qualquer cliente que eu atendo, pelo menos, seja no mundo corporativo ou em espaços independentes, o que a gente precisa saber é saber dizer o que a gente faz com muita clareza para que a gente fale para as pessoas certas. Mais do que falar para todo mundo por uma viralização que você vai alcançar pessoas que talvez não lhe interesse o que você tem para dizer, né? Então, o interesse não é o viral que vai despertar, não é o viral que vai fazer com que as pessoas se interessem, mas sim a qualidade daquilo que você está trazendo na sua comunicação e a forma como o público está recebendo isso que você compartilha. Acho que os virais, sim, é uma pergunta que eu já recebi algumas vezes na minha vida, Germano, já recebi. Eu acredito que sim. O Edson entrou agora. Edson, bem-vindo, Edson, é nosso diretor artístico, fundador do Instituto Juarez Machado, e estávamos há pouco numa live também, muito legal, foi muito bacana, ele contando um pouco das exposições do Instituto. E segunda-feira também estará colaborando conosco, falando sobre o network do Juarez, né, Edson? Conversávamos com isso há pouco. Então, já faço aqui o convite para todos aqui presentes, ou quem estiver nos assistindo pelo YouTube, que possa assistir ao vivo na próxima segunda, ou se não, passa aí no playlist, que certamente terá ali esse vídeo. Muito bem, eu quero interferir aí. Eu acompanhei, sim, a sua apresentação, Ana, e gostei, não entendendo tudo, mas aprendendo um pouco mais com você. E vou certamente acompanhar na segunda-feira. Hoje estava envolvido aqui com uma visita aqui que agora eu posso acompanhar melhor, mas de qualquer maneira, meus parabéns, muito obrigado pela sua participação, e o início aí de um diálogo bastante efetivo daqui para frente, com a sua experiência, com o seu conhecimento e a troca de informações. Eu quero fortalecer justamente esse viés da tecnologia, do conhecimento da tecnologia com a sensibilidade artística. Então, no momento em que nós conseguirmos essa conexão, né, das artes com a tecnologia, nós teremos os resultados que buscamos todos nós. Parabéns e até brevíssimo. Muito obrigada, Edson, de verdade. Obrigada pelas palavras. Sim, tecnologia ainda vai trazer muita coisa para a gente. Inclusive, acho que a gente pode bater esse papo na segunda-feira. Vamos planejar uma pergunta, pelo menos, para a gente criar essa conversa que vai acontecer entre eu, Edson e Germano, na segunda-feira, às 10 horas da manhã, dia 20 de novembro. Então, aproveito para deixar o convite. Quem quiser ver ao vivo, se não, nos vemos no YouTube depois. Muito obrigada, pessoal. Obrigada por Obrigado a todos. Grande abraço e até muito breve. Até a próxima.